E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui de leituras no Capitão Onigiri, dessa vez o segundo do mês de outubro. Eu comecei o meu vídeo de leituras com One Punch Man Volume 4. Gente, esse mangá é incrível, como ele consegue ser comédia pastelão e ao mesmo tempo um mangá muito inteligente. Por quê? Tem um capítulo aqui nesse mangá, não sei se eu já comentei com vocês nos outros vídeos, mas One Punch Man ele não tem uma história linear. São várias mini histórias com vários inimigos diferentes e o Saitama e os Genos vão enfrentando e por aí vai. Não é uma coisa linear, com início, meio e fim. Não sei mais pra frente, talvez tenha isso. Mas enfim, o que acontece? Nessa história tem um meteoro que tá pra cair na cidade e vai destruir a cidade inteira, obviamente. E os Genos tentam impedir esse meteoro, aparece um outro herói também tenta impedir esse meteoro de cair, eles não conseguem. Aí o Saitama vai lá e pá, dá um soco no meteoro e consegue interromper a queda desse astro. Só que aí nisso que ele dá esse soco nesse meteoro, várias partes caem ainda assim na cidade, né? Porque ele espatifou o negócio no ar e vários pedacinhos foram caindo e ainda assim a cidade acabou ficando muito destruída. E aí é muito interessante porque ele salvou a cidade de ser totalmente dizimada, com todas as pessoas na cidade, e ao mesmo tempo a cidade ficou destruída, mas as pessoas sobreviveram. Aí entra uma questão muito interessante, as pessoas ainda assim ficam descontentes com o Saitama, falam que é a culpa dele por ter destruído a cidade inteira, mas gente, vamos raciocinar, ele impediu que vocês morressem junto com a cidade destruída. Agora só tem a cidade destruída, vocês estão vivos. E aí é muito legal porque aparece um outro herói que é muito de um cuzão e ele meio que convence as pessoas de que o Saitama realmente foi culpado pela destruição da cidade, sendo que ele salvou a vida de todo mundo. E é aí que o autor aborda um tema muito interessante que se chama consciência coletiva. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, até porque eu não tenho base para isso. Mas é uma teoria de um sociólogo que diz que existe uma ideia única, padronizada, ditando as ações das pessoas, padronizando as ações das pessoas, basicamente isso. Espero não ter falado besteira, mas é até onde eu li sobre, foi isso que eu entendi. E é isso que a gente vê aqui nesse mangá. As pessoas são convencidas por um cara muito de um filho da puta, de que fulano que fez bem pra elas, na verdade é o vilão da história. E não é bem assim que funciona. E se for ver, gente, dá pra aplicar isso na nossa realidade de um jeito perfeito, assim, sabe? Encaixa perfeitamente na nossa realidade. Mas é claro que o Saitama, ele dá a volta por cima porque ele é um cara super de boa, tranquilão, não tá nem aí pra ninguém, e ele cala a boca de todo mundo, eu achei sensacional. Mas esse quarto volume, gente, quando ele me apresentou esse tema de consciência coletiva, eu falei, caramba, esse autor, ele consegue trazer assuntos sérios no mangá pastelão. Isso é sensacional. Como sempre, One Punch Man ainda me surpreende a cada volume que passa e eu vou continuar lendo. Sério, é um dos mangás que eu mais aguardo. Agora tá disputando ali lugar com a Jin, porque tá muito bom. Mas enfim, surpreendi pra vocês. Ainda tem um pouquinho do volume 4 aí no estoque. Corre lá e faço pedido de vocês. Agora a gente vai falar de Fullmetal Alchemist volume 4. Eu adorei essa capa, adorei o tom de amarelo, laranja, enfim. Eu sempre me perco nessas cores que a JBC tá colocando nas capas de Fullmetal. Mas enfim, neste quarto volume, Hiromu Arakawa vai comprovar que o mangá dela tem uma dinâmica absurda. Por quê? Gente, você consegue ver em cada página que existe uma corrida dos heróis contra os vilões. E isso é muito bom, porque você devora esse mangá aqui em questão de minutos, porque ele é muito bom. Nossos queridos heróis, Edward e Alphonse, eles estão ali correndo para descobrir mais coisas sobre a Pedra Filosofal. Só que os vilões sempre estão um passo à frente deles. No caso aqui vai aparecer o Inveja e a Luxúria, eles apareceram no final do terceiro volume. Eles vão continuar aqui ó, o Inveja e a Luxúria. Eles vão continuar aqui nesse começo do quarto volume e eles vão deixar bem claro que Edward e Alphonse, vocês estão dando murros em ponta de faca, porque a gente sabe o que vocês estão fazendo, a gente sabe o que vocês querem descobrir e vocês não vão conseguir o que vocês querem. É basicamente isso que eles deixam bem claro neste volume. E é por isso que eu adoro tanto este mangá. É muito bom porque, novamente, o Edward e o Alphonse, eles chegaram perto de descobrir alguma coisa, aí chegaram os vilões e acabou com a história deles. O Alphonse também vai trazer um questionamento muito interessante sobre a vida dele, porque, afinal, a alma dele está presa numa armadura. E durante uma luta, ele vai se perguntar, peraí, será que as minhas memórias, os meus sentimentos, a minha personalidade, será que isso também não foi criado pelo meu irmão? Porque foi como se ele tivesse recriado a minha alma e colado numa armadura. Será que ele não recriou as minhas memórias, a minha personalidade? Será que eu realmente estou existindo, mesmo
grudado numa armadura, sabe? E aí você fala, caramba, meu filho, sai dessa bad. É claro que eu não posso falar muita coisa, pois a minha alma está aqui grudadinha no meu corpo. Às vezes ela quer sair, né? Mas enfim. Mas dá um pouco de dó dele, porque a gente se coloca no lugar do cara e fala, poxa, que tenso, já pensou você ser uma coisa criada e você não saber se você realmente tá sentindo aquilo, se você realmente existe? Nossa, deu uma dó dele, deu uma dó do Alphonse, ele fica uma parte do volume ali numa bad, e aí ele resolve isso com o Edward na base da porrada, vejam só, assim como todos os irmãos resolvem tudo na vida. Mas o destaque deste volume foi para uma das cenas mais tristes de um mangá, que é a morte de um personagem. Gente, o enterro desse personagem é tão tenso. Eu até compartilhei no Instagram, tomei cuidado para não dar spoiler, tá? Mas um personagem morreu nessa história e é muito triste o enterro, porque a família do personagem tá junto. E a Arakawa, ela fez um jogo de cenas muito bonito, eu achei muito interessante. As falas dos personagens também são muito bonitas. E, né, dá uma dó e ao mesmo tempo dá uma aflição, porque você sabe que mais gente vai morrer lá pra frente. Porque a Arakawa, ela não tem piedade, ela mata a galera mesmo, porque, gente, é uma guerra, as pessoas vão morrer. Né? É uma treta muito feia, que envolve governo, inclusive. E toda história que envolve conspiração do governo sempre dá muita morte. Então é por isso que eu tirei o chapéu para o 4º volume de Fullmetal Alchemist. Vocês também precisam ler isso aqui, viu, gente? A reposição de Fullmetal Alchemist volumes 1, 2 e 3 está indisponível por tempo indeterminado, tá? Eu vou ter que esperar uma posição da JBC para ver se eles ainda têm alguns volumes no estoque para entregar pra gente, mas por enquanto não dá para encomendar mais, ok? Enquanto isso, volume 3 ainda tem no estoque. Volume 1, talvez alguns volumes voltem dos colecionadores que não efetuaram pagamento, tá? Então, corre lá no site e faça o pedido de vocês. Agora, pessoal, nós vamos falar de Arakawa Under the Bridge com a capa mais linda desse checklist, com o meu personagem favorito dessa história, que é o Sister. Não, gente, sério, vai, olha essa capa. A contracapa também tá bem bonita, mas a capa, sério, deu um banho nas outras duas capas anteriores. Tô muito feliz com o resultado disso aqui, viu? Tá muito bonito mesmo. Até a tipografia, tá tudo lindo, sério. Acertaram muito certeiro nesse negócio aqui. Enfim, Arakawa Under the Bridge mais uma vez me surpreende, porque, assim como One Punch Man, traz discussões muito interessantes através de uma comédia pastelão. Aqui o nosso querido Rick, ele vai ter uma certa discussão com o Estrela sobre trabalho, sobre o fato dele não ter um trabalho de embaixo da ponte. Querer ter uma função, mas não conseguir exercer uma função, porque ele não sabe com o que exatamente ele tem aptidão. E é aí que ele se descobre um bom professor, ele tem facilidade para ensinar para as pessoas. E ele vai ser professor dos Irmãos de Ferro. Os Irmãos de Ferro, eles são muito carismáticos nesse volume. Não tem como não se apaixonar por esses dois molequinhos neste volume. Eles são muito divertidos. O que eu achei legal porque eles estavam meio apagados, eles não tinham aparecido muito até então, mas nesse volume, como foi legal a participação deles. E aí o Rick resolve ser professor. É claro que ele não vai conseguir fazer uma escola linda e maravilhosa assim de cara, né? Assim que ele decide ser professor. É uma coisa bem cômica, bem zoeira, mas ainda assim trouxe um assunto que é muito legal, que é essa coisa de ter um trabalho, exercer uma função, né, a importância, ou como as pessoas são tratadas quando elas não conseguem encontrar, né, suas aptidões. É muito interessante. Gostei bastante também do capítulo em que a Pico aparece para falar com o Rick sobre bom senso. O que é ter bom senso? Afinal de contas, o que é ter bom senso? Quando as pessoas perdem o bom senso? É claro que eles vão discutir o que é ter bom senso falando do prefeito, que é esse cara que se veste de capa, e o Rick tenta convencer ele a todo custo de que ele não é uma capa, mas a Pico diz que não tem problema, que ele pode ser o que ele quiser, afinal, o que é ter bom senso, o que é não ter bom senso e tudo mais, e vai discussão longe afora. E é muito legal que você vê a resistência do Rick em conviver com esse monte de pessoa doida, né? Ele ainda acha que é todo mundo um bando de louco, que eles precisam agir como pessoas normais e tudo mais, de acordo com o que a sociedade diz. E ele meio que luta contra esse novo estilo de vida que ele está levando debaixo da ponte, porque dois conhecidos dele, da empresa dele, aparecem lá debaixo da ponte e falam: e aí, cara, o que você tá fazendo aqui debaixo da ponte? E aí, você vai abrir uma empresa aqui embaixo da ponte? Que história é essa? E tudo mais. E aí o Rick tenta convencer os moradores ali debaixo da ponte a se comportarem de forma normal, para convencer esses dois funcionários do Rick de que ele tá ali abrindo uma empresa, ele não tá vivendo debaixo da ponte não, ele não é
louco não, ele tem bom senso, né? Ele é um cara normal, ele é um empresário e tudo mais. E, gente, como é divertido ele tentando disfarçar a loucura dos moradores. É incrível, sério mesmo. Novamente, tivemos páginas coloridas no final do volume, com uma colorização muito bacana. Eu gosto muito dessas páginas coloridas. A colorização é muito bem feita. Arakawa Under the Bridge volume 3, eu acho que ainda tem 3 exemplares aí no estoque. Corre lá pra fazer o pedido de vocês, ok? Agora nós vamos falar de Ajin volume 2. Gente, sério, eu fiquei sem fôlego lendo isso aqui. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui é muito bom. Ah, meu marcador do preguiça. Nosso querido Nagai está indo de encontro a outros Ajins para receber algumas orientações, porque ele tá meio perdido ainda sobre essa vida de Ajin. O que que ele faz, como ele se esconde, como ele se comporta e tudo mais. E aí a gente percebe que os humanos, eles estão assim, sangue nos olhos em cima desses Ajins. Os experimentos que esses caras fazem não é moleza. Eles querem causar dor nos Ajins para tentar entender por que que eles são imortais. Gente, o Nagai vai passar por cada coisa nesse volume aqui, porque dá uma agonia, mas dá uma agonia mesmo, dá um ódio do ser humano. Gente, você fica pensando, caralho, o ser humano é capaz de qualquer coisa mesmo. Também vamos ver uma história em paralelo de um rapazinho que ele meio que tá do lado dos Ajin, sabe? Ele fica pensando, poxa, mas por que fazem isso com os caras e tudo mais? Eu quero entender por que eles são perseguidos e tal. E aí a gente vê que esse tipo de pessoa na história também não tem vez, o governo não quer saber, eles perseguem mesmo, eles investigam mesmo, eles ficam rastreando, né, ligações, e-mails e tudo mais. Eles estão vigiando tudo a respeito dos Ajins. E aí tem um personagem, esse cara aqui, ó, que ele meio que quer convencer o Nagai de que os humanos não são amigos, não são flor que se cheira. Ele quer meio que voltar o Nagai contra os humanos mesmo. Parece que ele está bolando uma conspiração. E o mais interessante é que você fica do lado dele durante a história. Enquanto você não sabe exatamente o plano dele, você tá do lado dele. Porque, gente, o que os caras fazem com o Nagai aqui não é moleza, é uma coisa muito feia mesmo. Tem uma cena de ação muito legal desse personagem aqui, que eu não lembro o nome dele, perdão. Dele invadindo o laboratório dos caras. A cena de ação é muito interessante porque ele usa a habilidade dele de ser imortal contra os humanos, né? Então ele se mata pra distrair os caras, aí pega a arma de volta e atira, e não sei o que, arranca braço e blá blá blá. É muito bem feito. E aí tem uma coisa muito interessante aqui. Muita gente fala que o Nagai é um protagonista muito sensal, que ele é um personagem que não expressa muita coisa, que ele, sabe, não tem muitas funções na história e tudo mais. No primeiro volume eu também achei isso, que ele era um cara muito apagadinho, muito bundão. Mas aí no segundo volume você percebe que o autor realmente quis fazer o Nagai como um personagem meio bobão, sabe? Um menino meio que não quer dar trabalho pra ninguém, que ele não entra muito no problema da coisa, ele só não quer atrapalhar as pessoas, ele quer meio que se anular na história toda. E aí eu meio que comprei essa ideia do autor de fazer o Nagai um personagem mais neutro, um personagem mais sensal. Eu acho que isso vai ter um significado mais importante na história. Qual vai ser a função dessa neutralidade dele na história? Essas foram as minhas leituras do segundo vídeo do mês de outubro. Tivemos Fullmetal Alchemist volume 4, One Punch Man volume 4 também, Arakawa Under the Bridge volume 3 e Ajin volume 2. Todos esses títulos estão disponíveis na loja do Capitão para vocês fazerem o pedido de vocês, ok? Se você curtiu, não se esqueça de dar joinha e de se inscrever no canal. E é isso, Capitão Nigiri mais uma vez agradece a atenção de todo mundo, nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo!